Bom, pessoal, um rapaz pediu aqui nos comentários para fazer uma análise de Efésios 4:11, né? Que é um versículo que muitos pastores usam, né, para respaldar o seu pastoreio, né, para dizer que Jesus deu algumas pessoas para pastores, né? Porque Efésios diz assim, ó, e ele mesmo, né, Jesus. Então olha o que o autor de Efésios está falando, ele está falando que ele mesmo, Jesus, né? Então o autor está dizendo que Jesus disse isso. Deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, na visão do autor de Efésios, Jesus chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, correto? O autor dessa epístola escreve como se já houvesse uma igreja estabelecida, com cargos eclesiásticos, o que pode referir que a sua composição é posterior ao primeiro século. Inclusive eu já mostrei isso aqui, né, quando eu fiz alguns vídeos analisando as epístolas de Paulo, porque aqui o autor está escrevendo como se já houvesse toda uma comunidade eclesiástica, né, uma igreja já estabelecida. E essa é a preocupação dele, né, com cargos. As epístolas paulinas mais antigas, a preocupação do autor é com a vinda iminente de Jesus, e não com uma igreja instituída ou cargos, que nem vocês podem ver aqui tanto em Tessalonicenses quanto em Coríntios. Ó, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo entendia que na época deles mesmo, eles já iam ser arrebatados para o céu e iam encontrar com Jesus nos ares. Ou seja, não tinha a menor preocupação com uma igreja ou com cargos. O mesmo aqui em Coríntios, ó. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vocês veem que nas epístolas de Paulo mais antigas, a preocupação de Paulo era com a vinda iminente de Jesus e que eles iam morrer. Iam para o céu, encontrar Jesus, ser arrebatado, transformado. Não com uma igreja ou com cargos, como a gente vê ali em Efésios. Por isso que muitos comentaristas e exegetas acreditam que essa epístola é uma obra da igreja e não dos apóstolos. Tá? Tem até algumas bíblias que comentam isso, que é bem provável que Efésios seja uma construção da igreja e mais posterior do que as pessoas imaginam. E esse versículo contradiz muito a visão neotestamentária, quando ele coloca aquilo ali que Jesus escolheu as pessoas para apóstolos, profetas, etc. Ele gera um montão de contradições. Vamos analisar. Primeiro apóstolos, né, que ele fala, e ele deu uns para apóstolos. Olha o que diz aqui em João 6,70, que eu até fiz um short sobre isso. Respondeu-lhe Jesus, eu não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? Então o que Jesus está falando? Que ele só escolheu os 12. Nada além disso. 12 apóstolos. Tanto que a gente vê aqui no Apocalipse que o autor fala assim, ó, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que diziam ser apóstolos, e não são. Tu os achastes mentirosos. Por quê? Porque já estava rolando isso lá naquela época. Né? Já estava pessoas se dizendo ser apóstolos de Jesus, sendo que ele só escolheu 12. Então aqui o autor do Apocalipse ele está combatendo esses falsos apóstolos. Então como é que o autor de Efésios diz que Jesus chamou alguns para apóstolos? Então não teria como. Profetas. A lei e os profetas duraram até João. Isso aqui é Jesus dizendo. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força, né, violência para se apoderar dele. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que a lei e os profetas terminaram em João. Lembrando que terminaram até antes, né, mas dentro do Novo Testamento não tinha mais profeta depois de João Batista. Então como é que o autor de Efésios fala aqui, ó, outros para profetas? Tinha mais algum profeta além de João Batista no Novo Testamento? Eu acho que não. Então nós entraríamos aí no equívoco. Tanto que de novo o Apocalipse aqui também ele menciona, né, um falso profeta. Ou seja, ele está combatendo uma pessoa que se dizia profeta e não era. Era uma pessoa que estava mentindo. Então, não faz sentido, né? O autor de Efésios falar que deu uns para profetas. Pastores. Aqui na Bíblia diz assim, ó, e meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Um só pastor. E aí, como é que fica aquilo ali então de deu uns para pastores? Então não faz sentido. E Jesus disse a esse pastor, isto é, para apacentar as ovelhas da casa de Israel. Aqui, ó, que Jesus diz em João. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, ou seja, de Israel. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e o quê? Um pastor. Então se o próprio Jesus está falando que haveria só um pastor, como é que ele deu alguns para pastores? Não tem sentido, né, pessoal? Então vamos ver o contexto aqui cultural desse negócio de pastor. O simbolismo de ovelhas, como já vimos até no vídeo anterior, ele se refere aos israelitas, ou seja, as ovelhas são os judeus, israelitas.
E Deus havia prometido que levantaria um pastor que as apacentaria, isto é, as congregariam de novo em Israel, no aprisco no caso. Então Israel é o aprisco, e Deus ia levantar um pastor que ia trazer essas ovelhas perdidas de volta, que nem um pastor que vai lá com o cajado trazendo as ovelhas. É basicamente isso, o simbolismo. Não tem nada a ver com cargo de igreja, eclesiástico, padre, pastor, rabino, não tem nada a ver com isso. Era só alguém que ia trazer as ovelhas de volta para a casa de Israel. Se Jesus foi o Messias, como os cristãos acreditam, ele que tinha essa missão de fazer isso, porque a profecia era messiânica aqui, ó, que nem vocês veem aqui em Ezequiel. Um só pastor, o meu servo Davi será um pastor sobre eles, não seguidores dele. Então não tem nada a ver com isso. A única menção que nós temos dele pedindo para alguém fazer essa função está em um versículo meio duvidoso de João. Por que duvidoso, Ronaldo? Porque a gente não sabe se isso aqui é verdade ou não, porque esse evangelho de João ele é bem controverso, né? Que nem eu já fiz uma análise completa desse evangelho, tá aí no canal. Mas aqui é a única coisa que dá respaldo para isso, ó. Que ele fala assim. Só um minutinho que eu copiei o versículo errado, pessoal. Perdão, eu tinha copiado o versículo errado. Que aí Jesus disse assim a Pedro, ó, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E qual é a problemática desse versículo aqui de João também? É porque esse versículo, que nem eu mostrei naquela análise de João, o capítulo 21 de João, ele parece que é um adendo. O evangelho mesmo parece que ele termina no capítulo 20. Aí estranhamente ele recomeça. Então esse capítulo, ele parece que não era parte da obra original. Ele é uma construção posterior. Então é meio duvidoso a gente pegar isso. E mesmo se a gente pegar isso aqui como base, aqui ele está falando com Pedro, para Pedro apacentar os cordeiros. Aí vai de cada um se quer dar crédito ou não ao versículo. Ou seja, dentro do que diz aqui nesse evangelho, a sucessão pastoral deveria ser apostólica então, e não auto-intitulada, como hoje em dia onde cada um se intitula apóstolo, profeta, até patriarca. Como é que alguém pode ser patriarca, meu Deus? Não tem como. E mesmo assim, dentro daquela época. Se Jesus tivesse a intenção de dar uma autoridade eclesiástica, um cargo, né, de uma igreja, para quem não sabe isso que significa essa palavra, ele usaria termos de sua época, como por exemplo rabi ou mestre. Ele falaria assim, e ele deu alguns para rabis, outros para mestres. O próprio Jesus teria dito isso. Mas na verdade ele disse foi o oposto disso. Olha o que Jesus disse aqui segundo Mateus 23, outro. Vós, porém, não querais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre. Quem que é o mestre? O Cristo. E todos vós sois irmãos. Então, o próprio Jesus falou que não existe isso de um ser pastor do outro. Na verdade, todo mundo é irmão. O único pastor, o único mestre, o único rabi é o próprio Cristo, dentro da visão do Novo Testamento. Então, não teria como todo mundo ser pastor, como a gente vê por aí hoje em dia. Logo, o versículo não serve para validar o autopastoreado de hoje. Tá bom, pessoal? Esse versículo é uma construção posterior, provavelmente é da igreja. E mesmo dentro desse versículo aqui, ele contradiz várias coisas que o próprio Jesus ensinou. E mesmo se a gente considerar esse versículo como autêntico, o pastor que ele está falando ali no versículo não é um cargo eclesiástico, como a gente vê hoje em dia de pastores, né? Na verdade, seria uma confusão danada, né? Porque pastores ali deveria se referir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se o seu pastor não trouxe nenhuma ovelha perdida da casa de Israel, ele não está fazendo a função que era para estar fazendo segundo a Bíblia. Tá bom, pessoal? Analisem aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.